A gente já inicia e abre essa edição com um adeus especial e eu tenho a honra de conversar agora com o jornalista da Jovem Pan, Thiago Berraiche, que escreveu livros sobre os 4 primeiros títulos mundiais da seleção brasileira em 1958, também 62, 70 e 94. A gente perdeu e se despede, neste final de semana, neste sábado, de um dos mais craques do futebol brasileiro, que faz parte, da história do futebol brasileiro. E conversar com você, Thiago, hoje é uma honra. Para quem te conhece, sabe que você é praticamente aí um especialista no assunto, e falar de Zagallo também é uma grande oportunidade para você. Agradeço a sua disponibilidade para falar aqui com a gente. Zagallo participou de todas essas conquistas que você escreveu. Conta um pouco para a gente. Boa tarde para você. Oi, Soraya, boa tarde para você, para os nossos ouvintes, espectadores. Eu só peço desculpas por não estar aí presente, com vocês. Eu estou de férias nesse período aqui, mas você sabe que o jornalista, quando acontece alguma coisa, é sempre acionado, E então, falar aqui na Jovem Pan sobre Zagallo, apesar do momento, claro, triste, de reverências do mundo ao que Zagallo representa, e vai continuar representando, e é isso que você falou, Zagallo é simplesmente o maior campeão de todos os tempos, não só com a camisa da seleção brasileira, mas também do futebol mundial, porque ele foi bicampeão do mundo como jogador, em 58 na Suécia, em 62 no Chile, nos 2 primeiros títulos da seleção. Ele era o ponta esquerda das 2 seleções, e aí depois ele pendurou as chuteiras. Em 1970 ele volta para a seleção como treinador, ele assume o cargo da seleção, de comando da seleção, faltando 78 dias para o Brasil estrear na Copa do Mundo de 1970 no México. Ele foi campeão do mundo como treinador numa seleção histórica, que teve Pelé, o Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, Brito, Piazza, inúmeros jogadores que entraram para a história. Na minha humilde opinião, aquela é a melhor seleção de todos os tempos. Zagallo ainda treina o Brasil em 74, mas o Brasil não conquista a Copa que foi disputada na Alemanha, e é o que você falou, depois ele volta em 94 como auxiliar do técnico Carlos Alberto Parreira, com toda a experiência que ele tinha, para ajudar o Brasil a sair de uma fila de 24 anos. O Brasil tinha conquistado a Copa de 70, e depois foi só vencer a Copa de 1994, que nesse ano de 2024 completa 30 anos. Em julho estaremos lembrando os 30 anos dessa conquista. Então, das 5 conquistas da seleção brasileira, Zagallo esteve em 4 mundiais. Ele era um jogador muito eficiente, talvez não tão brilhante como o Pelé, como o Garrincha, mas ele era um jogador muito eficiente, muito disciplinado taticamente, e como treinador ele injetava ânimo nos jogadores. A gente, correndo um pouco o tempo, em 1998 ele, assim que o Parreira, em 94, deixou a seleção depois do Tetra, o Zagallo continuou no comando da seleção, agora assim como treinador, de volta ao comando único, ele, o único nome a comandar a seleção. Em 98 o Brasil perdeu a final contra a França, mas a gente se lembra muito daquele jogo na semifinal contra a Holanda, em que o Brasil foi para a disputa por pênaltis, e o Zagallo praticamente chorou toda a disputa por pênaltis. Ele estava muito emocionado, muito tentando fazer com que os jogadores tivessem um bom desempenho. E só para fechar essa minha primeira resposta, ele sem dúvida nenhuma é o nome de atleta que mais tem identificação com a seleção, talvez depois do Pelé, e ele realmente era um apaixonado pela seleção brasileira, pela camisa amarela. E claro, o mundo do futebol reverencia Zagallo, não só um ídolo do Brasil, mas um ídolo do futebol mundial. E claro que ele já vinha enfrentando alguns problemas de saúde nos últimos tempos, Ele nasceu em 1931, para vocês terem uma ideia. E eu deixo aqui uma mensagem, principalmente para um dos filhos dele, que é o Paulo Zagallo. Quando eu lancei o meu livro sobre a Copa de 70, ele gentilmente entregou o livro para o Zagallo. E, enfim, a gente deixa aqui a nossa homenagem para Mário Jorge Lobo Zagallo. Soraya.
Dúvida, Thiago, você pontuou ali, além, né, de jogador, ele também atuou como técnico, enfim, dentro e fora do campo, né, também como treinador e coordenador técnico, e essa paixão com que ele vivenciava o esporte, talvez seja essa o diferencial dele, né, para outras personalidades do futebol. Ele participou, claro, de grandes momentos da história, mas como atleta, ele talvez tenha sido um visionário, né, e um competidor completamente apaixonado. Talvez seja essa o diferencial de Zagallo que o faz ser até hoje, né? E com certeza esse legado que ele deixa hoje de referência, como uma referência de um profissional do futebol brasileiro. Sim, ele era totalmente devotado à seleção brasileira, né? Ele tinha paixão pela seleção, e quando você faz não só o que você gosta, né, de um esporte que é apaixonante, mas você defende as cores da seleção brasileira, que por mais que critiquem, por mais que falem, até hoje a única seleção a vencer 5 Copas do Mundo, né? E o Zagallo, é interessante, ele tinha muita superstição, né? Ele gostava muito de falar, por exemplo, Brasil campeão tem 13 letras, ele adorava o número 13, né? Brasil campeão tem 13 letras, e ele falava também que a Argentina vice também tem 13. Ele falou isso quando o Brasil ganhou a Copa América de 2004, né? Então ele sempre tinha essa forma de surpreender os jornalistas, inclusive em 94, as pessoas se lembram, né? Quando o Brasil foi avançando na conquista da Copa nos Estados Unidos, ele ia fazendo a contagem regressiva, Brasil campeão tem 13 letras, ele falava, e também ele falava dos nomes dos patrocinadores da seleção, ele contava as letras para falar o nome dos patrocinadores da seleção e fazia a contagem regressiva, faltam 7, faltam 6, faltam 5, faltam 4 jogos, 3 jogos, né? Então ele tinha não só essa devoção pelo futebol, mas a devoção pela seleção brasileira, né? E claro, ele marcou época no Flamengo, em 58 na Copa ele defendia as cores do Flamengo, já em 62 ele estava no Botafogo, né? Depois ele, como treinador, ele faz uma peregrinação pelo mundo árabe, né? Isso daí principalmente nos anos 70, quando ele volta a se aproximar do Parreira, e em 94 ele retorna para a seleção, porque o Parreira exigiu, isso é interessante, ele falou, eu aceito comandar a seleção brasileira, que vai disputar a Copa de 94, isso ainda foi em 91, e o Zagallo, o Parreira exige a presença do Zagallo, porque o Zagallo, além de experiente, era uma espécie de paizão dos jogadores, né? E naquele ano em que o Parreira foi muito criticado, o Zagallo não estava nem aí, ele peitava os jornalistas, né? Ele era uma espécie de blindagem do Parreira. Então são inúmeras as passagens que a gente vai se lembrando aqui nesse momento, né? Mas o que é sempre importante dizer é que não existe no planeta Terra uma pessoa mais campeã do mundo do que ele, com 4 conquistas mundiais, Soraya. É uma comoção generalizada que ultrapassa, né, as barreiras de clubes, enfim, que chega até a política. Vou voltar a acionar o Thiago Berraich, né, só para a gente falar uma última palavrinha antes de te dispensar, para você poder voltar para suas férias. Thiago, a relação dele com essas superstições, né? Yasmin falava há pouco dessa repercussão no meio político também, e o número 13, que sempre esteve ligado ao Zagallo, nada tinha a ver com a política, né? Ele sempre teve essa paixão pelo número 13, né? Era o Brasil campeão, que tem 13 letras, o Zagallo craque também com 13 letras, tudo remetendo a esse número 13. Tudo remetia a isso, né? E ele dava muita sorte, inclusive, né? E eu queria primeiro cumprimentar o Piperno, mandar um abraço para ele, dizer que eu tenho uma admiração muito grande por ele sempre, né? E ele falava, né, do complexo de vira-latas, né? Algo que foi enterrado em 1958, quando o Brasil ganha a primeira Copa. E Piperno, eu em 2000, eu fiz uma entrevista com o Zagallo e ele lembrou uma passagem que é muito simbólica. Primeiro que Zagallo é um predestinado, né? Porque em 1950, que é
a derrota do Brasil para o Uruguai em pleno Maracanã, que é tida como uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro e mundial, pouca gente sabe. Essa é uma história que muito pouca gente sabe, que eu acho que é importante dividir com os nossos ouvintes espectadores. Aí eu fiz uma entrevista com ele em 2000 e ele me contou uma história muito legal, que é a seguinte: em 1950, o Zagallo ainda não era jogador, ele tinha 17 para 18 anos e ele servia o exército. E ele ajudou, vestido, né, de soldado do exército, com todo o conjunto de uniforme que ele tinha direito, ele ajudou naquele fatídico 16 de julho de 50 a reforçar a segurança do Maracanã, que tinha sido recém-construído, recém-inaugurado. Né, foi inaugurado um mês antes da fatídica partida contra o Uruguai. E aí, quem diria, né, que o maior vencedor da história com a camisa da seleção estivesse naquele dia em 1950 no Maracanã, e 8 anos depois ele estaria dentro de campo sendo campeão do mundo pela primeira vez com a seleção brasileira. Muita gente que está nos acompanhando pode perguntar: ué, mas e o Pelé não é tão campeão quanto o Zagallo? O Zagallo é campeão 2 vezes como jogador, Pelé é campeão como jogador 3 vezes, né? Essa é a diferença entre os dois, mas o Zagallo ainda conquistou outras 2 Copas, uma como técnico e outra como coordenador técnico. Eu estou sempre à disposição, Soraya, eu quero agradecer pelo espaço que vocês sempre me dão, né, e para falar sobre essa figura icônica que é o Zagallo. E eu queria mais uma vez mandar um abraço aqui para o Piperno e também cumprimentar o Rodrigo Viga, que sabe absolutamente tudo do bastidor da CBF, né, da seleção brasileira. Soraya. Pois é, Viga sempre sabe tudo de bastidor de todos os assuntos, é incrível, sim, né? Obrigada, Thiago, por ceder um espacinho das suas férias para conversar com a gente.